Ok, apareceu aí? A tela apareceu aí? Apareceu. Obrigado por Beleza. lembrar a todos da entrega do ticket. Então, Fundamental. Então eu queria agradecer a todos a presença e ao Arnaldo e a Lourdes pelo convite. Espero que vocês estejam... estão me vendo também. Ok, vamos lá. Então eu vou falar aqui hoje dos jogos híbridos, né? E a gente vai seguir um caminho aí que eu acho que pode ser interessante para pensar, principalmente, né? Lembrando aí que eu sou professor da FRJ, a FRJ faz 100 anos esse ano, a gente fez alguns eventos, essa é uma grande festa, mas a festa foi terceirizada para a internet, né? A gente fez alguns eventos já. E falar um pouquinho de mim também, porque eu acho que eu tenho convivido aqui com muitos sociólogos, antropólogos, pedagogos, e a minha visão é diferente, né? Eu sou um engenheiro, sou formado em engenharia de computação na pós, sou engenheiro eletrônico originalmente, e o nosso olhar é um pouco diferente, a gente está acostumado mais com preto no branco, a gente às vezes perde algumas sutilezas, né? E a alternativa para isso é criar uma teoria comum, né? Onde a gente se acerta, então eu vou começar um pouquinho pela teoria. E essa teoria a gente desenvolve no LUDES. O LUDES é um laboratório na engenharia de computação destinado a pesquisar jogos, e a gente entra em coisas que são difíceis para a gente, né, como filosofia, estética, e também entra em coisas que também são difíceis em geral, né, como modelos matemáticos e coisas do gênero. O LUDES teve uma presença aqui na GenCon, né, quem quiser saber mais sobre a gente está tentando gravar todas as nossas participações, e aí o horário da minha veio errado, eu estava contando com esse horário aí e não percebi que eu estava errado, né? E uma das coisas que a gente fez, por exemplo, foi uma proposta de um Canvas para ajudar o professor ou um conjunto de professores a criar um jogo, né? E esse Canvas faz sentido lá no final da minha apresentação, pode ser encontrado no site do LUDES. Bom, vamos falar e vamos dar alguns conceitos, porque a gente pode usar palavras assim de maneira difícil, a gente quer dizer uma coisa e as pessoas entendem outra, e uma das palavras muito confusas para a gente é a palavra jogo, né? Então, a gente estuda jogo, mas tem que chamar a atenção de que jogo a gente está falando, e uma coisa que as pessoas usam normalmente um jogo, né? Vou te dar um jogo de presente, elas estão falando daquele objeto que é o jogo, aí é um jogo de xadrez africano, né? Com peças diferentes, né? Mas existe também o conceito do jogo ideal, né? Então, quando você fala do xadrez, existe um xadrez que você pode jogar sem tabuleiro, sem nada na sua mente, né? A gente até estava conversando outro dia sobre um desses jogadores famosos que fez uma partida, 40 partidas simultâneas sem ver o tabuleiro, né? E aí no meio do caminho ele passou mal por causa do esforço terrível que era isso, né? Existe também o jogo atividade, que a gente geralmente tenta partir para esse estudo de jogo-atividade, né? E existe também um jogo que é a partida, né? Então, às vezes a gente estuda uma partida ou uma sequência de partidas, uma coleção de partidas. A gente sempre usa o xadrez aqui como exemplo para a gente poder ter. Mas o nosso maior foco é o jogo como atividade, né? Quer dizer, uma generalização do jogo na sociedade sendo praticado, né, com os efeitos que ele tem na sala de aula, com os efeitos que ele tem numa empresa, com os efeitos que ele tem no entretenimento, né, sabendo que ele tem lá o seu jogo ideal, que ele tem as suas partes, né, e sabendo que ele é jogado uma vez de cada vez, né. E lá no nosso o primeiro relatório técnico, quando a gente resolveu até um grupo ficou grande, né, que foi um grupo que foi se formando, a gente fez uma definição do que era jogo no sentido do que a gente estava interessado. A gente não quer fazer uma definição de jogo para todo mundo, mas sim para a gente trabalhar. E duas características são importantes para a fala de hoje, que é o jogo ser fortemente absorvente, né, e ser feito por meio de decisões e ações. A gente vai falar mais um pouquinho sobre isso, né? Vários autores falam desse jogo
se absorver de formas diferentes, falam de imersão, né? Falam de círculo mágico, falam de mimicry, falam de flow, né? Mas a gente quer chamar a atenção que essa imersão existe em dois tipos. Um tipo é mais característico de um jogo do tipo xadrez, que é da concentração, né? É a imersão no jogo abstrato, onde você fica muito concentrado no jogo e aí perde a noção do que está acontecendo em volta. Mas também existe a imersão na fantasia, né? Você tá num RPG, ela é comum, e muitas vezes no videogame ela é comum também, né? Então a gente teria uma separação da pessoa que está ali jogando um RPG no videogame mesmo, um adventure, e está achando que é o Mario, está achando que é o Link, né? E outra que está preocupado em fazer o melhor movimento, está imerso, né, naquela concentração mais com esforço físico funcionar. Isso leva a gente a pensar, né, nessa coisa que o jogo tem ações e decisões, e os jogos de tabuleiro, normalmente, eles são jogos de decisões. Raramente, um jogo de tabuleiro é um jogo onde é importante você tomar aquela ação de alguma forma específica, né? Quer dizer, você pensa, ação, vou ver se eu vou conseguir. O que acontece nos esportes? No esporte, o jogador ali, o número 10, que eu nem sei quem é essa, que partida é essa, ele sabe que tem que jogar lá no canto superior esquerdo, né, onde mora a coruja, mas ele não sabe se vai conseguir. Ele vai tentar, a bola vai mexer, o ar vai ventar, né, tem todo um skill necessário. Então a gente tem jogos que são jogos, basicamente, jogos só da mente, e tem jogos que eu botei aqui um braço forte, porque era o ícone, mas que pode exigir um controle físico daquele ambiente ou daquelas peças, né? Isso é tradição. Os estudos de jogo até a década, talvez até a década de 80 até, eram estudos de jogos muito focados nos jogos tradicionais, nos esportes, nas brincadeiras de criança, né? Quando aparece o videogame, em certo momento, como um novo tipo de jogo. Então a gente tem aqui 3 tipos de jogos, né? E agora eu fiz uma classificação, né? Classifiquei jogos entre jogos que são mais físicos, jogos que são mais mentais e jogos digitais. Essa classificação não sei se faz sentido ou não, mas nessa divisão do meu discurso de hoje, ela fez sentido para mim. E a partir do momento que você classifica, você tem alguém que vai fazer um híbrido, né? Você fala, tem jogo de esporte e tem jogo de tabuleiro. Aí o cara, mas eu posso fazer um esporte com tabuleiro, né? Então a gente volta à nossa classificação e vê que existem jogos que estão ali no meio, né? A sinuca, por exemplo, né? É um jogo de mesa, pelo menos, né? Mas é mais um esporte, né? Você tem talvez um videogame, as pessoas falam videogame virando esporte, né? Você pode imaginar botar uma máscara 3D e fazer alguma coisa, né? A gente já tem, inclusive, esses jogos tipo Counter-Strike ao vivo, né? Onde você combate com outro time com uma visão 3D, né? Numa sala fechada lá, né? Então você tem... E agora a gente vai falar mais hoje de jogos híbridos entre tabuleiro e computador, né? E tem vários exemplos. Por exemplo, tem um espaço enorme então que você pode variar, né? A gente tem o boxe xadrez, que é uma coisa que já foi feita mais de uma vez, né? A gente tem, já no início ali, a gente tem o banco imobiliário, né, o Monopoly, com a calculadora eletrônica, né, que é um gadget digital. Você tem os pinballs, que são uma mistura de jogo mecânico, de força, né, com algumas coisas digitais. E você tem os jogos que a gente vai falar mais hoje, que são os jogos de tabuleiro com algo digital. E para falar deles, então, a gente quer alguma informação adicional, né? Então, e esses jogos de videogame, geralmente, eles envolvem algum skill, né, de mexer nas peças lá. Então, tem uma certa cara de esporte, né? E para a gente é importante ver como é que se joga, né? Então, um jogo tem um ciclo do jogar, né, que é basicamente um jogo de tabuleiro, né, em torno do tabuleiro, na sua vez de jogar. Existem várias formas de ser a sua vez, a gente vai falar daqui a pouquinho, né? Você observa o tabuleiro, né? Você filtra a informação, você faz uma avaliação do que você deve fazer, da sua estratégia de longo prazo, do seu movimento atual, do que o seu adversário deve estar pensando. Você toma a decisão e faz uma ação. Essa ação é só uma modificação do estado
do tabuleiro, né? Você joga cartas, você aloca peças, você pega peças para você, várias ações típicas que você pode fazer. Você propõe um leilão, né? E o outro jogador faz o mesmo ciclo, né? E um jogo, formalmente, é isso, mas na prática, e o grande atrativo dos jogos de tabuleiro, dos jogos são jogos sociais, é que em torno disso acontece uma conversação. Né? Isso é o mesmo para um jogo de 3 pessoas, um jogo de 4 pessoas. Né? Cada um tem a sua vez de jogar, que ocorre de certo jeito, né? E acontece uma conversação ao redor desse jogo, uma conversação às vezes social, né? Às vezes não, às vezes sobre o jogo, né? Às vezes uma troca, alguma coisa desse tipo. Um videogame, né, de onde a gente está puxando a tecnologia, a gente vai vir para os jogos híbridos, ele tem outra característica. Né? Você, como jogador, faz a mesma coisa, né, com a importância da ação, mas do lado de lá tem uma máquina que detecta o que você fez. Né? Então ela tem uma capacidade, ela tem sensores, que a gente chama. Né? Ela faz um processamento, ela pega um modelo que está no estado, tem variáveis lá, ela processa de acordo com esse movimento seu, muda o valor das variáveis e gera uma saída. Hoje em dia essa saída é um vídeo, um som, né? Pode ser vibrar o controle, mas ela dá um feedback para você do estado. E esse é o ciclo de decisão de um videogame. O que acontece normalmente na maioria dos casos, né? Quando você vai botar vários jogadores no videogame, o ciclo não muda, que nem muda o ciclo do jogo de tabuleiro. Né? Eu não vou tendo uma nova fase. Né? Eu vou continuando, todo mundo jogando, fazendo essas coisas. Para o computador, na verdade, é como se estivessem jogando simultaneamente. E o computador vai lá, né? O que pode acontecer se você não fizer nenhum movimento lá no ciclo dele de percepção, porque ele fica olhando para os controles, né? De tantos em tantos microsegundos, é alguém não jogar. Né? E por dentro disso aí, quando você está jogando no computador, também há uma discussão. E essa discussão, por exemplo, no Discord, né, que é um local de discussão famoso aí para todos os jogos de equipe, de combate, né? Ela acontece além do jogo, né? Apesar do jogo prever que provavelmente alguém vai discutir, né? Essa discussão ela não é realmente parte bolada do jogo, né? Tanto que as pessoas usam vários mecanismos diferentes de conversação, até jogar um do lado do outro, né? Para falar de jogos também, a gente precisa equalizar, a maioria das pessoas sabe disso, né? Mas eu vou chamar a atenção mais tarde de algum detalhe, né? Nós temos a tétrade elementar do Jesse Shell, que foi boa porque ela nos deu um modelo de decisão de que parte trabalhar num projeto de jogo, né? Então ele fala da tecnologia, né? Tem o exemplo aqui com o jogo de tabuleiro, construindo um jogo de tabuleiro, mas o computador também você vai fazer o programa, né? Vai escolher as peças, os sensores, os atuadores, né? A mecânica que a gente pode assemelhar além no discurso do Shell as regras que vão acontecer, né? A história, então aqui eu escolhi ainda o xadrez, e tem essa foto aí fantástica do jogo entre dois jogadores importantes de Leningrado, em 1924, onde o xadrez é feito como uma batalha campal, né? Você tem as pessoas no cavalo, né? A torre tem canhões, eles não atiravam os canhões, né? Mas já simulavam a história do xadrez. E a estética, né? Que aqui no Brasil a gente conhece muito esse xadrez do candango, né? Que é um xadrez que a gente tem. Quem vai ao Nordeste tem que comprar um xadrez do candango, né? Senão você não foi ao Nordeste de verdade, né? Então muda a estética, não é nem feito para jogar realmente. Se você jogar, você vai quebrar as peças, provavelmente. Como até eu quebrei as minhas. Então, veja só, nesse contexto, né, a gente olha que o jogo abstrato, né, que os ludologistas vão trazer, que mudam o jogo como mídia, né, isso está na mecânica, né, porque as outras mídias já tinham tecnologia, já tinham história, já tinham estética, mas não tinham a mecânica. Né. E aí a gente vai falar, bom, a gente está aqui hoje falando principalmente de jogos de tabuleiro, e esses jogos de tabuleiro, eles têm uma característica que eu já
fiz a previsão antes, né? Que é serem basicamente jogos de atividade cognitiva, né? Eu não estou conseguindo ver se tem algum comentário por algum motivo aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui, se eu posso ver isso. Bom, não estou conseguindo ver. Então, se você pegar esse livro aí, que é a novidade já um pouquinho antiga, né, do mercado, você vai ver que ele descreve 182 mecânicas de jogo, né, ou mecanismos, né, em vários níveis de abstração diferentes, né. Só uma é física, tá? Seria desses jogos que você tem que fazer alguma pontaria para acertar a peça em algum lugar, né? Todas as outras são apenas coisas que você pode controlar. Não precisa ser rápido, não precisa ser forte, não precisa ser preciso, nada disso, né? Só para dar alguns exemplos, né? Ele fala no livro de mecânicas como resolver um combate por dados ou por carta, né? Ele fala de selecionar a ordem aleatoriamente, né? Por exemplo, de um saquinho onde a sua peça vai estar, ou a sua cor vai estar escondida, né? Ele fala de jogos de traição, onde em algum momento alguém faz uma traição, e ele fala também de physical action, e até o exemplo dele é um jogo de acertar, né? Uma espécie de bocha de tabuleiro aí, né? Mas ele fala de várias coisas. Tem um capítulo de ordem dos turnos, onde ele define coisas de ordem e tal. E a gente tem aqui em cima, a gente tem as ordens, a ordem comum, né? Eu preciso de uma corzinha aqui. Só um segundo. Draw. Ele não me deu a cor. Ele não está deixando desenhar aqui, eu vou... Bom, peguei uma cor. Ok. Né? Você tem jogos onde a pessoa tem um skill, alguma característica do personagem que vai fazer jogar antes, né? Tem jogos com leilão, né? Tem jogos que cada vez um começa, e tem jogos de tempo real, né? Onde todos jogam ao mesmo tempo, né? E esse tipo de coisa pode ser, segundo ele, interrompido por coisas como uma interrupção, né? Aí não jogar, é uma proibição de jogar, que é um mecanismo comum, ou uma interrupção onde um jogador joga no momento que você ia jogar. Então ele tem essa conexão toda. E também quero falar, porque a gente vai citar isso também, né? Só para garantir que todos conhecem o modelo MDA. Agora eu tenho que apagar isso aqui. Bom, agora eu não consigo apagar o negócio aqui. Pô. Clear. Então, alguns devem conhecer de Hunicke et al. Hunicke é uma mulher até. A gente fica com esses sobrenomes aí, não sabe, se não me engano é Ingrid. E você tem a mecânica, a dinâmica e a estética. E para dar um resumo rápido, né, eu quero falar aqui. A mecânica é o que o jogo oferece para você atuar, né? A dinâmica é como você joga essa mecânica. Então, se o jogo permite que você corra, você pode correr para atacar ou para fugir, né? E a estética aqui, ela é outra estética, não é a mesma estética que é a arte, né, do Shell. Ela é a emoção, a resposta emocional do jogador ao jogo, né? Então ela é outra estética. Isso leva a uma questão importante, que é como modelar essa estética. E tem esse livro bom do Roberto Dillon, né, que ele fala do modelo 611, né, onde você tem 6 emoções e 11 instintos. Então você reage, né, ou às vezes você tem emoção na frente, às vezes o instinto, e você reage caminhando entre essas emoções e esses instintos, e ele arranja até uma maneira de modelar como isso funciona. E o que eu quero chamar a atenção como motivação para o jogo híbrido, né, é que a gente olhando o jogo de tabuleiro, a gente vai encontrar os instintos. Okay? Não é difícil você encontrar um jogador, né, com vontade de vingança, com ganância, com agressividade para competição, identificação num jogo de tabuleiro. Porém, é muito mais difícil gerar
algumas emoções. Né? Porque o jogo de tabuleiro, né, por exemplo, a gente estava começando, vai ter medo num jogo de tabuleiro? Né? Sentir uma sensação realmente de medo, né? Que a gente consegue, na verdade, por estímulos visuais e aurais no cinema e no videogame. Né? Mas já num livro, você sentir medo do livro, né, é mais difícil. Você pode até falar, esse é um livro de terror, ele até conta uma história assustadora, mas você tem medo de pegar o livro, e tem gente que sai do cinema correndo. Né? Então há uma diferença. E um pouco disso vem do meio ambiente que você está, né, do contexto que está jogando, né, como os seus sentidos são enganados. Na verdade, tem um autor que eu gosto muito que fala que você tem a sua crença, que ele chama belief, mas tem uma coisa pré-crença, que ele chama de a-leaf, em vez de belief, é a-leaf, né? Que é uma coisa que você consegue enganar. Então você vê algo e fica com medo, apesar de você saber que é totalmente falso. Tá? Eu esqueci de botar essa citação aqui. Então, uma motivação viria dessa diferenciação dos recursos disponíveis para o designer ao criar as mecânicas do jogo, né, que vão influenciar lá a sua estética, a sua sensação, né, porque o jogo de tabuleiro e o jogo videogame, na sua forma original, eles têm capacidades diferentes de mostrar a estética, a história, a mecânica, a tecnologia. Né? Os jogos de tabuleiro eles são muito ricos em mecânica, o que não acontece nos jogos digitais, né? A princípio. Né? Principalmente nos. Assim, o discurso é bem do grande mercado, tá? Não estou dizendo, olha só, tem 3 mil mecânicas que aparecem nos jogos digitais. Mas quantas vendem? Né? Quantas estão aí para você encontrar? Né? Mesma coisa, só no xadrez você tem várias mecânicas, vários movimentos diferentes. Né? Em um jogo digital, inclusive, a teoria de design ele deve ser focado em uma mecânica só, que é a mecânica principal do jogo que você repete para aprender e usar. Né? Então o Mario o que faz? Corre e pula. Ele também voa, mas é pouquinho. Né? A regra do design que aparece em livro é 80% da sua ação no jogo tem que ser em cima da mesma mecânica. Né? Então isso é uma né? No videogame, no videogame, né? No jogo de tabuleiro a gente tem uma riqueza de mecânicas, né? Mas a história também foi mudando, né? Isso, né? A gente viu assim, no jogo, além dessas coisas do Shell, né? A gente pode modelar uma quinta, como aqueles livros do Douglas Adams, né? O quinto item da Tetrad, né? Que é a socialização. Então, o jogo de tabuleiro era um jogo de socialização, o jogo de cartas, o jogo de dados, eles são jogos para momentos sociais. Né? Quando o jogo de videogame ele foi criado para momentos de jogar sozinho. Né? Claro, houve uma evolução em ambos os lados. Né? Os jogos de tabuleiro, com a capacidade de produção, né, mais rica, né, saíram lá da peça mais bonita para variedades de maneiras de construir a estética, né? A gente vê tabuleiros lindíssimos hoje em dia, né? Mas uma outra beleza, daquela beleza artística de um tabuleiro bem desenhado de xadrez, né? Ou com uma madeira boa, mas ele é sempre aqueles quadradinhos. Né? Agora a gente vê variações do desenho, né? Eles cresceram na história, né? Principalmente com o advento dos RPGs, né? O jogo de mesa, né? A gente pode entender um pouco, né? Enquanto os jogos de videogame, logo depois que eles saíram daquele videogamezinho inicial, né, e já nos Text Adventures, eles tinham muita história, até inspirado por isso que eu botei depois, inspirado nos RPGs. Né. Eles passaram, quando saíram do bitmap lá do Atari também, o esforço, o mercado virou um combate de estética, né, de imagens mais bonitas, ao ponto que chegou a saturação dessa luta pela realidade 3D e apareceram agora novas maneiras, até o retro gaming, né? E apareceu uma socialização maior, né? Com os MMORPG e com jogos de combate em grupo, né? Como CS e LoL. Então a gente vê que esses jogos vão se equilibrando e vão aprendendo, mas a tecnologia vai trazendo o videogame para oportunidades melhores. Né? Ok. Né?
E eu queria falar de outra palavra, que é uma palavra que vem da narratologia, que é a diegese, né? Então, na narratologia, algo é diegético se pertence à dimensão ficcional da narrativa. Então, se o ator entra num bar e está tocando uma música no bar, essa música é diegética, né? Agora eu estou pedindo aqui, a sua palestra às 6, falei, dançou. Deixa eu passar aqui esse aviso. Ok. E o problema é que o que é não diegético, ele pode tanto causar um problema na imersão, como causar uma vantagem na imersão, né? Então, o que acontece é lá que o salvar, por exemplo, tem que parar de jogar para salvar. E muitos jogadores jogam tão imersos no jogo que se esquecem de salvar, né? Já a música ambiental no filme, né? Aquele barulho de tensão que você escuta quando o cara entra na caverna, ele não está na caverna, mas ele ajuda a imersão do jogador. Então aqui surgem as oportunidades, né, para os jogos híbridos. Será que eu consigo trazer alguma das vantagens dos jogos digitais para os jogos de tabuleiro? E é essa a nossa preocupação aqui. O inverso a gente não está preocupado, tá? Nesse momento, nessa aula, nessa palestra, nessa fala, né? Melhor nessa fala até. E por outro lado, a gente quer saber também se esses objetos vão se tornar objetos que atrapalham o jogo porque são não diegéticos. Se eles forem diegéticos, não tem problema nenhum. Se eles são objetos do jogo, nós estamos muito bem. Os objetos diegéticos sempre melhoram o jogo. Mas se eles forem não diegéticos, eles podem trazer um problema na imersão e na diversão final, na experiência emocional do jogo. Então nós chegamos aí aos jogos híbridos, né? E que são tratados como uma grande surpresa. E o engraçado é que o primeiro console lançado era um jogo híbrido. O primeiro console lançado, o Magnavox, né? O Odyssey, ele não fez tanto sucesso quanto o Atari, mas ele vinha com cartas, dinheiros, e você podia usar a TV só como um tabuleiro. Não tinha a menor graça, não tinha a menor necessidade, mas era uma maneira de sair do básico lá do Tennis for Two, né? do Pong e dos outros. Ele também era com cartucho, mas falou, bom, então vamos fazer um cartucho aqui que é um xadrez. Aí você botava lá o desenho do xadrez, damas, vamos dizer. Você botava lá o desenho uma capa na frente da sua televisão, né? São esses objetos aqui na imagem do meio, né? Na foto do meio. E tem outro jogo híbrido, que é um jogo que eu gosto muito, mas não é de tabuleiro, né? Que é o que a gente que é o Keep Talking and the Body Explodes, onde um jogador fica no computador, né? E outro jogador fica lá com um manual vendo as dicas para o jogador que está no computador ou está numa câmera VR, né? num monitor VR, né? Num óculos VR, fica tentando não fazer desarmar a bomba, né? Mas a gente está mais interessado hoje, né, dos jogos do tipo de tabuleiro, onde você botou alguma coisa a mais. Então, o nosso exemplo paradigmático, assim, que é um bom exemplo, né, é o Mansion of Madness, Second Edition, né, segunda edição, onde na primeira edição você tinha um mestre do jogo, ele é o Joshua, né, chama de Dungeon Crawler, que é o nome que ele é conhecido aí no mercado. O Joshua Kritz é um aluno meu que acabou o mestrado agora e é especialista em jogos tabuleiros, né, que até trouxe o grupo todo para falar de jogos tabuleiros, mas para mim ele é um RPG limitado. É um jogo que você tem ali, um RPG que não pode surtar, você só pode fazer o que está ali naquela sala. É uma aventura, alguma coisa assim, né? E a app, ela ensina você a dar setup e vai sendo o mestre do jogo. Então, quando você faz as coisas, você diz, basicamente, se você diz para ela, eu toquei nisso aqui, eu abri essa sala, abri essa porta,
Eu entrei aqui, ela diz, tem um monstro, você quer matar um monstro, você quer correr do monstro, e coisas assim, com uma narrativa interessante, né? Ele conta a história, funciona exatamente como narrador. E nós, então, pra gente, hoje, o jogo híbrido é esse, né? Não é o box com xadrez, não é o pinball, é o jogo de tabuleiro que traz um software junto dele. E não necessariamente esse software é obrigatório, né? A gente tem exemplos, agora eu até me esqueci porque estou falando com vocês, né? De jogos onde o software é adicional, você pode usar o software ou não. A gente vai ter um exemplo onde o software é adicional, mas jogar sem o software é muito chato, né? E a gente supõe que o software modifica ou a mecânica, ou a dinâmica, ou a estética do jogo. Tá? E não depende de alguma caixinha eletrônica que vem com o jogo. Né? Isso aí provavelmente já morreu também, foi uma tentativa que existiu no passado, né? Mas agora você bota um software para o celular. Então a gente vai falar desse tipo de jogo. Né? E não vamos considerar jogos, videogames que precisam de algo offline. Tá? Não, outro propósito de venda. A gente quer o cara que quer vender um jogo de tabuleiro que precisa do software, não o cara que quer vender um software que precisa de uma peça qualquer. Jogos mecânicos eletrônicos, uma dessas fotos, essa primeira foto aqui de cima, né? Ela é um jogo com robôs que pegam as coisas no tabuleiro, e isso não é disso que a gente está falando. Coisas que botar 3D no jogo, porque muda a estética, mas também não estamos interessados. Digital Game Boards, que devem ser uma modinha, eu não sei se tem para ficar ou não. Né? Eu acho que ainda não resolveram o problema da mesa. Para mim, isso aí é um computador que você tem uma mesa, em vez de uma tela na sua frente. Isso é uma coisa que não resolveram esse problema ainda. Né? Não sei se as pessoas querem usar ou não querem usar. Então o cara criou lá um Digital Game Board, mas eu não sei se vai fazer sucesso. É só um computador limitado. Né? Que só roda o software dos jogos. Não vamos falar do Virtual Tabletop, não interessa, e nem das traduções. Né? Então aqui a gente tem um exemplo de traduções, que também não interessam a gente. Né? Então o que interessa a gente, voltando aqui um pouquinho, são jogos, para quem conhece, do tipo Mansion of Madness, e a gente vai falar um pouquinho desse tipo de jogos, né? Que são, então, os nossos jogos livres. E vamos já falar, né, com uma visão crítica antes de falar dos jogos, para a gente poder olhar de uma certa maneira. Né? Primeiro, existe, ao colocar um software no jogo de tabuleiro, existem problemas inerentes ao mundo do software. Né? Primeiro, a princípio, quando você bota um software no jogo de tabuleiro, ele é um objeto não diegético. Ou seja, para ele se tornar um objeto do jogo, você tem que ter uma criação adicional. Né? Os exemplos de todos que eu vi, o objeto é sempre não diegético, o software é sempre não diegético, mas ele pode gerar coisas diegéticas no jogo, ou seja, pode gerar coisas que são parte do jogo. Mas sempre tem o problema de manipular o software, você está com o celular tocar, né, essas coisas. Então você tem problemas de interface. Né? Entender para que serve esse botão, porque tem um exemplo que a gente não pode apertar, dependendo da aventura, alguns botões não funcionam. Por que o botão não funciona? Por que o botão está ali se ele não funciona? Porque o cara que fez o software não quis gastar um dinheiro adicional para fazer que o botão desaparecesse naquela aventura e não precisasse do botão. Né? Então tem coisas assim. Né? Tem um problema sério que é se você errar o uso do software. Né? Aí mudou de estado, como é que eu volto atrás no estado? Né? Se eu estou jogando um jogo que tem tempo, por exemplo, e eu quero parar, tem pause. Né? Não tem pause? Onde está o pause? Né? Como é que eu funciono com isso? Né? E além disso, tem os problemas de software, bug, pode ter um bug no meio do jogo. Né? Nunca vai ter um bug no meio do jogo tabuleiro. Né? Pode ter um bug para acabar a energia do celular, pode ser a versão errada do software e ela tem um bug porque é a versão anterior, ou você está jogando, cada jogador baixou uma versão diferente do software. Né? Um está com a versão do iPad, outro está com a versão do Android, do iPhone, outro do Android, não sei do iPad também. E aí tem uma diferença. E outro motivo para quem está preocupado com a educação, né, é que pode explicitar a desigualdade econômica na sua turma. Né? Aí você traz o software, por exemplo, tem o The Alchemist, né, o cara fala, cada jogador deve ter o seu celular. Pô, mas o meu celular é pequenininho, não cabe mais o software do The Alchemist. Né? O outro tem um iPhone 5, 8, 18, 21.
né? Isso é um problema para o professor lá na turma, né? Mas o maior problema de todos para mim, na questão do tabuleiro, é que o software morre. Qualquer software vai morrer com o tempo, vai acabar, vai passar a versão. Outro dia eu achei aqui uma pasta minha de jogos em CD, nenhum rodou. Eu paguei aquela grana, para jogar o jogo de novo, eu tenho que pagar de novo, né? Não faz sentido para mim. Software morre nem com a própria mudança do sistema operacional, né? Então você troca de telefone, você tinha um jogo, não tem mais o jogo. E a gente está acostumado a comprar jogos para viver para sempre, né? Minhas caixas de jogos, que tem algumas aí atrás, espero que não dê para ver, porque a estante está confusa aí, né? Vai morrer o jogo? Não quero, né? E além disso, né? A gente tem uma pergunta, onde fica esse jogo no meu ciclo do jogar, né? Em que momentos eu vou usar esse software, né? E será que nesses momentos ele é bom realmente, né? Porém, existe um motivo para a gente colocar o software no meio do jogo de tabuleiro, né? Primeiro, porque eles trazem outras mídias para o jogo, né? Tem, por exemplo, um jogo que tem um narrador, tem a voz do narrador narrando a história, né? Com entonação, né? Uma voz apropriada, né? Torna aquilo muito mais envolvente, né? Se você tem uma imagem mostrando o monstro aparecer, por exemplo, né? ou quando explode a bomba, né? Alguma coisa acontece, essas coisas tornam o jogo melhor. Eles podem resolver rapidamente problemas complexos, como procurar num livrinho qual é a resposta, para ser bem simples, né? Qual é a resposta do enigma, né? Vai lá no livrinho, acha a página 52, a resposta é 33, vê se está certo, mas não olhe as outras, toda essa coisa desconfortável, né? Ela morre, né? Ou ter um jogador, né? Não, um jogador não vai jogar. The Alchemist é assim, ele substitui o próprio Mass of Madness. Ele substitui o jogador que não joga. Porque, você vai ser mestre, não vai se divertir, vai ficar lendo manual para lá e para cá, né? E substitui bem alguns outros artefatos, como ampulheta. Então, vários jogos tinham ampulheta antigamente, né? Ampulheta caiu, tem mais um grão de areia, não tem mais um grão de areia, você bota ali o relógio, o celular, né? E funciona. Mas o que a gente quer realmente, para valer a pena, é que esse jogo abra uma porta para uma nova experiência, né? Que não seria fácil, ou não seria possível, ou não seria tão rápida, talvez, né? Em mecânicas dinâmicas e estéticas, né? Principalmente na questão, eu acho, educacional do professor, né? Porque o professor vive o jogo dentro de muitas restrições. Uma restrição, por exemplo, é o tempo, né? Tem um tempo de aula. A segunda restrição é que ele tem que controlar a turma também, né? Ele é ao mesmo tempo monitor do jogo, mas ele é o gerente da turma. Então, se ele focar no controle do jogo, pode ser que ele perca alguns alunos e quando ele levantar o olho do tabuleiro, ele nem sabe onde o aluno está mais. O aluno já saiu da sala e já fugiu do colégio, né? Então, a gente pode ser que ele ajude nessas coisas também, né? Controlar o meu foco, que eu estou gerenciar melhor a turma, gerenciar o educacional em vez da regra, né? Se todas as regras são controladas, dominadas por um software, eu posso me preocupar mais com a questão educacional. Eu também posso, por exemplo, salvar o estado do jogo, né, para continuar na próxima aula. Então, algumas coisas podem ficar mais fáceis. Ok. Então, para quem nunca ouviu falar, né, vamos mostrar alguns jogos híbridos, né, dessa coleção aqui, né, que eu achei num site com os 10 melhores apps para jogos. Na verdade, os 10 melhores jogos de tabuleiro com apps, né? E não necessariamente uma app obrigatória, né? Tem um mecanismo que o pessoal geralmente chama aqui no Brasil de cidade dorme, né? Que se usa no Werewolf, que é assassino aqui no Brasil, se joga sem tabuleiro, sem nada, né? Sem carta, sem nada, né? Onde todo mundo fecha o olho e aí o assassino abre o olho para saber quem é o outro assassino, alguma coisa assim. O lobisomem abre o olho, né? Para um saber quem é o outro. E isso é desnecessário se você tem um aplicativo. Ele vai dizer, olha, os lobisomens, você é lobisomem, você não é lobisomem. Não precisa ter o Cidade Dorme, que é uma coisa que algumas pessoas roubam e coisas assim. Então eu fui olhando esses jogos, né?
uma família razoável, né? Eu joguei poucos, e a gente encontra aqui algumas possibilidades que foram aplicadas, né? Os jogos onde você tem basicamente a narrativa vem do aplicativo, né? Você está tirando o narrador. Os jogos onde basicamente é só uma atmosfera, normalmente o aplicativo seria dispensável, né? Poderia ser substituído por outro. Os jogos onde você tem uma IA, então essa IA mexe, não só narra, mas ela mexe com o adversário do jogo, né? Os jogos onde você tem uma descomplicação da regra, porque você tem o aplicativo, né? Uma descomplicação do jogar. E um que seria o suprassumo de tudo, que eu só achei um exemplo, acredito que existam mais, né? Onde é o de tempo real, onde o jogo domina o controle total do jogo, inclusive fazendo você parar de jogar e fazer outra coisa. Tá? Então, o mais simples é o de descomplicação. Aliás, não é o mais simples seria o de ambientação, né? Onde ele traz uma regra complicada para o jogo por meio de uma app. Né? Por exemplo, setup. Você pode ter um aplicativo, né? Tem aplicativo desse para o Catan, né, que diz, olha só, você pode escolher aqui uma configuração de tabuleiro mais fácil de jogar, mais difícil de jogar. Né? Então, isso já é uma coisa interessante. Né? Não é obrigatório, mas é interessante. Né? Eu estou fazendo um jogo agora, educacional, onde toda carta tem um QR Code, né? Onde passa para um site, né? Se a pessoa tiver o celular, passa para um site, onde a pessoa pode ler mais sobre o conteúdo daquela carta. Né? Isso vai vir no jogo um livreto também, onde a pessoa pode ler o livreto. Né? Mas a gente acha que é legal também ter a opção de ter o digital. Inclusive, a gente vai fazer um jogo que vai ser print and play, né? E a gente quer que a pessoa também imprima menos, dá muito trabalho fazer o livreto, coisas assim. E a gente vai mostrar o The Alchemist, né? O The Alchemist, né, dá para ver aqui, é um jogo onde é um workers placement, né? Onde basicamente, você é um alquimista que presta serviços numa cidade, vende poções para aventureiros. Então você tem vários tabuleiros que aparecem aí, né? Que você compõe na mesa, que são onde você pode botar os seus cubinhos de ação, né? Escolhendo as ações que você vai fazer. E uma ação importante no jogo é criar uma poção, onde você pega 2 itens que criam poção, né? Por exemplo, um escorpião e uma pena, e vê o que eles criam. Só que para a jogabilidade, essa organização é aleatória. Né? Então vocês podem ver aqui no canto à esquerda, tem um triângulo, né? Uma espécie de casa aí, onde você tem os 8 elementos que você pode colocar e você põe aleatoriamente e aí eles dizem o que cria o quê. Né? Então você teria um quadradinho pequenininho, que seria o escorpião, poderia estar na primeira casa, o quadradinho que é uma pena, estaria na segunda casa, escorpião com pena não cria nada. Né? E esse jogo precisa de um mestre que não joga, que fica com essa controle aí escondido, né? E você fala, eu estou usando aqui um escorpião e uma pena. Na verdade, não, você nem diz, porque a pessoa não pode saber o que você usou, né? Passa a carta para você, você olha e fala, você criou uma poção de paralisação. E aí acontece alguma coisa no jogo, né? Se você bebeu, por exemplo, você fica paralisado. Né? E grande parte importante do jogo para você ganhar o jogo, é saber o que combina com o que e dá o que. Então esse jogo é proposto para jogar cada um com o seu celular. Né? Você pega o seu celular, você escaneia os ingredientes, né, que são as cartas, também não precisava escanear, só dá trabalho, porque às vezes não escaneia, né, você podia escolher, mas daí você podia perguntar, mas por que tem a carta? Né? Então tem essas confusões assim do diegético, do que é prático, do que é útil, né, mas as cartas escaneiam bem. Quando você consegue escanear, se o celular for rápido, as cartas escaneiam bem. E aí ele diz, você misturou aqui no exemplo, é um escorpião com um cogumelo, eu acho. Você misturou um escorpião com cogumelo, vai fazer uma poção de força, porque nessa configuração aleatória dessa partida,
é uma configuração de força, né? Então você pode usar só um celular e ir passando, ou pode usar vários celulares e daí tem um código da partida. Essa partida é a partida 24F2. Aí todo mundo vai jogar a mesma partida, né? Veja só, apesar de ser só um componente de todos os outros, o jogo tem várias ações que você pode fazer. O aplicativo é usado só para essa ação. É a ação mais importante do jogo, porque é a ação que permite você decifrar a regra aleatória do jogo e permite então você jogar melhor, né? Ela é desnecessária, mas ela é necessária para o jogo ser melhor. Por quê? Para não ter um jogador do lado de fora só controlando, né, se vai funcionar ou não aquela poção. Ok? Atmosfera. Aqui eu peguei dois, um bem simples, que é o Fuse, né? O Fuse é apenas um tocador de música com tensão. Ele é um cronômetro, como é que é? Conta o tempo ao contrário, né? Começa com 10 minutos, né? Então você tem 10 minutos para executar lá as ações com os dados e com as cartas que resolvem a bomba que vai explodir, e se esgotar os 10 minutos, ele explode. Geraldo, se você resolver... só dá atenção ao tempo, tá? Tá bom. Tem uns 10 minutinhos, mas ok. Vamos lá. E o Unlock, que é um jogo desses de tipo Escape, né? Escape Room, onde você começa com uma carta lá, essa carta inicial, essa carta vai te levando a outras cartas, você vai somando e no final do jogo ele é um cronômetro, né? Conta 10 minutos. No final do jogo você entra o código, se você acertar o código você ganhou. E também dá dicas, ele fala de objetos escondidos, mas isso nem em todos os jogos, tá? Tem a IA e o exemplo é o Imperial Assault, onde ele diz como o inimigo vai andar, né? Você podia ter isso no Zombicide, nem sei se já tem, não fui olhar, né? E tem os de narrativa, eu já falei do Mansion of Madness, vou dar uma corridinha aqui, né? E você tem o de tempo real, assim, que tem o fantástico, a pessoa diz que é fantástico, é o XCOM, né? Onde ele mantém você sob uma pressão, ele diz que acontecem eventos, né, aleatórios no meio do jogo, você tem que responder, e é feito para todo mundo ficar em alerta o tempo todo. Então, realmente, ele traz uma tensão adicional ao jogo, né? Todos esses jogos trazem alguma emoção mais diferenciada, tá? Bom, e voltamos aí a alguma discussão, então, sobre a educação, né? E a primeira pergunta que eu acho que a gente pode até discutir é a seguinte, né? Vantagens de fazer, né, um jogo. Eu estou construindo um jogo, então nossa comunidade, pelo menos do Ludus, né, muita gente quer fazer um jogo. Então a gente deve fazer um jogo híbrido, né? E depois eu posso querer comprar um jogo, né? Eu devo comprar um jogo híbrido para minha sala de aula. Então a gente tem algumas vantagens e desvantagens, chamar atenção a elas, né? Os efeitos do fato dele ser não diegético, dele atrapalhar, dele poder gerar uma confusão de quem tem o celular, quem baixou, quem não baixou, né? Todo esse problema não diegético, né? Problemas de interface, problemas de correção de estado, né? Coisas que vão atrapalhar a aula e que não aconteceriam no jogo de tabuleiro, né? Mas as vantagens que eles trazem outras mídias, resolvem problemas complexos, né? E podem trazer mecânicas, dinâmicas e estéticas úteis, né? Que são boas para a gente. Se você decidir comprar um jogo, você tem que entender aquele app, né? Primeiro entender pelo tamanho da empresa, né? Eu acho que um jogo no Brasil hoje, para um professor, é um investimento alto. A gente estava discutindo isso agora há pouco, né? Os jogos são muito caros, né? Então o jogo é investimento alto, né? É possível, então, jogar o jogo sem a app? Essa é a primeira pergunta, né? Se o jogo não é possível jogar sem a app, você já se questiona quanto tempo esse jogo vai durar, se o seu investimento vale a pena, né? Depois, o jogador sai do jogo para usar a app,
Né? Isso é uma pergunta. Por exemplo, o Fuse, você esquece ele lá, está tocando música, ele vai explodir, até se surpreende quando ele explode, né? Você não fica olhando para ele, você resolve jogar mais rápido, jogar mais rápido, jogar mais rápido, e aí ele explode e você fica surpreso, né? Você tem equipamento para jogar aquilo? Né? Essa pergunta é básica, né? Meu celular é bom o suficiente para isso? Né? E descobrir como volta atrás e como salvar o estado. Sempre você pode baixar, todos que eu vi, você pode baixar de graça o aplicativo. Tá? Até ter uma ideia do jogo como é. E questões para criar, elas são outras. Né? Por quê? Porque muita gente vem procurar meu laboratório para fazer um jogo educacional. E aí eu falo, olha só, a gente faz, mas a gente não tem recurso para fazer jogo educacional, a não ser os nossos. Como é que a gente vai agregar recurso para fazer o seu? Não fala como você vai me pagar. A gente vai fazer um projeto para o CNPq, um projeto para a sua escola, um projeto para a FRJ. Né? Como é que a gente vai... Então agora, por exemplo, a gente conseguiu 2 bolsas PIBIC para um projeto, então o projeto vai sair, porque a gente vai conseguir, né, botar gente para fazer algumas coisas que a gente não tinha dinheiro para pagar. Custo da implementação, então, né? Variedade de equipamentos que ele pode rodar. Eu vou fazer aqui, mas vai rodar só no meu PC, só no meu Android, no meu notebook, né? Isso tem uma coisa, né? O efeito na diegese, né? O verdadeiro ganho educacional. Então, a minha pergunta, eu sou um grande fã de jogos de tabuleiro para educação. Grande fã. E pouco fã de jogos digitais para educação. Né? Porque precisa ter economia de escala, o jogo digital, porque ele é muito mais caro de fazer, né? E porque as soluções, em geral, que você pega do mercado são ruins. As de tabuleiro também muitas são ruins. Acabei de ver vários exemplos ruins. E às vezes você é limitado, então é até pior, porque você é limitado, não pode fazer um jogo tão bom, porque você tem 40 minutos para botar a matéria e tal. Mas estudar muito bem o ganho educacional, o efeito da novidade, mas lembrar que tem coisas que podem não afetar em nada e trazer um lucro. Então, por exemplo, eu acho que o QR Code, né, traz um lucro e não custa. Se você está fazendo um jogo, botar um QR Code na carta não custa nada. O QR Code você pega de graça num site, com um ícone no meio do seu jogo. Né? Isso pode trazer, peguei aqui a carta de Dom Pedro I. Mas que dia ele nasceu? Qual foi o que ele falou mesmo no dia do fico? Né? Uma coisa mais nova, eu posso ter um filminho. Né? Peguei aqui Segunda Guerra Mundial, tenho aqui a frase do Churchill, o Churchill falando. Então você pode trazer coisas bacanas para a sala de aula, né, com um custo muito baixo, que é imprimir um QR Code para um site, para uma imagem, para uma coisa que já existe. Né? E isso vai ter um efeito da participação, né, em coisas assim. Então, eu assim, para o professor que vai fazer, né, eu acredito em modelos simples. Né? Referência, né? Explicação de dinâmicas, como setup, né? Pode ser uma sequência de PNGs, pode ser uma sequência de imagens mostrando qual é o setup, né? Não é difícil criar. Pode até ser um website que você acessa pelo celular, né? Dicas de solução para problemas que você colocou, né? A história para as pessoas poderem reler, o manual do jogo, então soluções simples, né? E eu vejo que tem uma coisa muito legal aí que pode criar, são canais, por exemplo, de misturar aplicativos que os alunos gostam, né, com os jogos. Então, olha só, nesse jogo vocês podem se falar, mas só via WhatsApp. Né? Só pode mandar mensagem. Né? Só pode... E aí coisas assim podem ir além disso. Né? Ok. E aqui, para acabar, então, a conclusãozinha, né? Preocupações, né? Qual é a diversão que vai trazer, praticidade, durabilidade e tal. E regras básicas para pensar, né? Se reduz o tempo do jogo, porque você pode comprar o jogo que tem um app, não usar o app, né? Porque ele é um problema, né? Então, mas vai aumentar o tempo do jogo, né? E como você pode fazer ali para um jogo que você fizer, né? Uma coisa legal também é o seu jogo ter um universo que a pessoa possa usar depois, né? Em casa para ver as coisas que aprendeu no jogo. Então associa ao jogo, por exemplo, a um website que você cria, né? Não precisa ser um app também, né? Pode ser só um website que se acessa via celular. Né? Ok, então acho que isso, no tempo que tinha, foi a minha fala aí. Eu não estou conseguindo achar o
o chat do Zoom. Vou tentar aqui abrir maior. Não está aparecendo aqui no fundo da minha Geraldo, página. não tem problema não. Eu vou fazer só uma colocação aqui. São 6h05, tá? Eu reprogramei a sala seguinte. Porque nós temos uma sala que eu não tenho, o Zoom da gente não tem duas salas, tá? Então, quando acaba essa é que abre a outra. A gente tem que abrir a outra. Eu reprogramei para as 6h10. Temos 5 minutos. Vê se dá tempo de responder o Xavier. Tá aqui, ó. Uma das grandes críticas que percebo em jogos que utilizam alguma inteligência artificial é que muitos alegam que a sensação desse sistema, que esses sistemas criam no jogador é de que, na verdade, o jogador se torna relativamente passivo no jogo e, dependendo do jogo, tirando muito da imersão do mesmo no universo proposto. Na educação, a ideia é sempre retirar o aluno da passividade, dando a ele o protagonismo no seu processo de aprendizagem ao mesmo tempo, estimulando seu pensamento. Gostaria que o senhor comentasse um pouco sobre isso. Então, se vira nos 30 aí, professor Geraldo, 2 minutinhos, tá? Vamos lá. Eu acho que é uma crítica válida, né? Porém, tudo depende do designer, né? Para quem você está fazendo a IA, né? Depende um pouco também da idade, né? Quer dizer, por exemplo, você vamos imaginar o jogo ali que você tem o The Alchemist, né? Onde você tem que encontrar o par, né? Que tem um custo para uma pessoa mais velha, é só chato. Né? Encontrar o par que dá. Mas para uma criança que tem que entender o que é ser igual, como é que é caminhar num gráfico, como é que é fazer uma soma, isso pode ser importante no processo educacional. Né? Então, a história é, se você está tirando trabalho burro, essa IA que tira o trabalho burro, ela é boa para o jogo. A IA que tira o trabalho legal, ela é ruim para o jogo. Porque o jogo tem que te dar trabalho, você tem uma dificuldade. Então, se a IA resolve para você, ela é ruim. Mas se ela tira o trabalho burro, isso isso vai aumentando na idade. O que é o trabalho inteligente, o que é o trabalho burro. É isso aí. Perfeito. Geraldo, muito obrigado aí. Foi uma aula e tanto. A aula de professor que não é teacher, né? Que é professor mesmo. O cara é isso aí. Gente, vou pedir para o Geraldo tirar o share screen dele e aí a gente vai fazer aquela despedida. Aquela meu logo de novo, louca. Antes de desligar. Quem quiser, ludes.cos.frj.br, tem nosso trabalho lá. Tá? E no grupo do Ludus também pode me encontrar, fazer pergunta. Fala aí no grupo do Ludus aí. Ludus Magisterium. Ludus Magisterium. Procura a gente lá pelo Face, ou procura um de nós que a gente bota vocês no grupo do WhatsApp. Olha só, estamos aí na grade, todo mundo abrindo microfones e áudio para aquele tchau caótico. Gencom! Tchau, muito obrigado a todos. Tchau, galera, muito boa palestra. Tchau. Falou. Achei chat aqui, ó. Valeu. Muito obrigado. Valeu, Chechel.